Osneiros! Domingo! Tá chegando o final do ano, outubro passando voando e a gente chegando no final de 2020. O que foi 2020 pra você? Gente, não aconteceu nada. 2021 será um ano melhor. Amém? Amém. Sem crivela, por favor. 14% que ainda vota nesse homem. Mas vamos lá. Portela divulgou a sua sinopse, né? E eu ainda não tinha comentado sobre o enredo da Portela. Então a gente vai aproveitar, como o nome do quadro diz, enredo e sinopse. A gente vai falar um pouquinho do enredo e, obviamente, depois a gente vai falar da sinopse. Mas antes disso, deixa seu like, se inscreva no canal, comente aí. Então, eu não sei pronunciar, eu sei que é José Baobá, eu acho que é isso. Sinopse escrita pelo Renato e Márcia Lage, o casal Lage, muito bem escrita por sinal. Na primeira lida, me lembrou muitas coisas da sinopse do ano passado e me faz pensar que de repente tenha sido um enredo pensado para reaproveitar muita coisa do carnaval passado. E mais ainda, me dá a sensação de que o enredo não é aquele afro que a gente imaginava, né, quando a Portela divulgou o seu enredo, aquele afro terroso, com muita palha, com muito orixá. Não. Vai ter, mas eu não sinto isso com uma força tipo o Salgueiro 2007. Eu vejo esse enredo um pouco uma África, mas mais para os tempos atuais do que a África mesmo, né? As religiões, as culturas africanas. Então, fazendo aquele resumo que eu sempre gosto de fazer, a Portela e o casal Lage vai falar da árvore baobá, da significância que ela tem tanto nas crenças, tanto na cultura afro-brasileira e na cultura afro, da influência dela em toda essa destruição de um reinado e na influência dela na chegada dos escravos ao Brasil e de como ela, e de tudo que envolve a árvore também, de todo o simbolismo e misticismo do baobá, né? Primeiro eu fui procurar saber o significado do título do enredo, que é José Baobá. Parece que José é a mesma coisa, é um outro pronome de baobá. Se eu tiver errado, gente, eu sou humano. Nessa parte da cultura africana, eu não sou profissional. Então, se eu tiver errado, coloquem aí no comentário. Mas o que eu achei é que é um pronome de baobá. Também significa baobá de outro ângulo, digamos assim. Eu também fui estudar sobre o baobá, o que é o baobá, porque a princípio me lembrou muito o enredo Iroko, de Unidos de Padre Miguel, e eu queria até pedir a ajuda de vocês nessa questão, porque lendo sobre baobá e lendo sobre Iroko, eu vejo uma enorme semelhança. É difícil até dizer que não seja a mesma, sabe, a mesma árvore. Eu não sei qual é a diferença. Eu sei que Iroko tem também a representação do orixá, mas no geral é tudo muito parecido. Então, já falando disso, já entrando na questão da sinopse, eu vou falar duas coisas que vai ser importante para você que vai ler a sinopse, que vai te dar um esclarecimento de muita coisa. Porque você lê a sinopse sem saber dessas coisas, de repente você fique meio perdido. Eu achei algo muito curioso sobre o baobá. Segundo a crença de alguns locais, né, já que o baobá tem em várias partes do mundo, principalmente e originalmente na África, o baobá é um arbusto de culto. Por isso que eu estou falando que é muito parecido com o Iroko, onde as pessoas se conectam aos ancestrais e respeitam toda a magnitude que tem, já que é uma árvore muito gigante, tem uma vida muito extensa, como eu já disse, pode viver até 6.000 anos. Todo esse tempo de vida, toda essa força, essa firmeza, essa magnitude é usada como arbusto de culto. Elas são até sinalizadas às vezes com laços lilás. E olha que curioso, o laço lilás não é uma pura coincidência. O lilás, ele significa respeito, devoção, piedade, sinceridade, espiritualidade, transformação. Muita coisa boa representa o lilás. Por isso que essas árvores que têm milhares de anos, geralmente, e são sagradas, geralmente elas são sinalizadas com esse laço lilás.
E outra coisa que é muito importante a gente saber, que é muito interessante, é que em algumas regiões são sepultados corpos embalsamados dentro dos troncos dos baobás, né, para se manter uma ligação com os ancestrais, né, é uma ligação eterna, que eram os músicos, os professores, enfim, para se manter esse elo eterno de ligação, obviamente, se é um elo, é uma ligação com os ancestrais. Então, eu achei também muito curioso esse ponto, para que você leia a sinopse e entenda uma referência que ela faz, e que eu acho que ela está fazendo a referência a isso. A sinopse, na minha opinião, ela não tem essa clareza de divisão de setor, porque, como eu disse para vocês, ela faz analogias, mas com o baobá. O baobá está sempre ali. Apesar da Portela fazer um link com os tempos atuais, porque também a Portela vai falar de resistência, vai falar também dos pontos de resistência, principalmente da Pequena África, ela faz essa referência como uma analogia aos ramos dos baobás, às raízes do baobá. Eu achei isso muito bonito. É uma das partes das sinopses assim, que eu mais amo, né? Mas vamos lá. Ela começa falando da magnitude do baobá, fazendo todo aquele ilustrativo dessa grande árvore, dessa árvore sagrada, dessa ancestralidade, dessa responsabilidade, porque tem muita responsabilidade no baobá, né? Muita história, e vai logo ali para a devoção, para toda a religiosidade que está em volta do baobá. É bonita, é como se descrevesse mesmo a árvore nesse início. Será que teremos uma comissão de frente ou um abre-alas, né, com um baobá, enfim, com essa coisa gigantesca? Curioso. Aí logo depois ali desse início, né, dessa descrição do baobá, ela continua com o baobá, mas agora fazendo referência dos benefícios e da ligação dela com a terra e tudo que ela faz em prol da terra. Até porque eles usam a expressão Salubananã, que é mãe, né, senhora da terra, uma coisa bonita. Essa ligação, obviamente, gente, você imagina, 6.000 anos. Quanto de coisa que essa árvore não viveu, sabe? Se você for olhar para o lado espiritual, é muito forte, né? Olha só quantas vidas, quantas histórias. E aí, o que eu entendi na terceira parte ali, da destruição de um reino, que foi lá do Reguezo, com a tentativa dos europeus de destruir uma história, de destruir uma tradição, e com a chegada dos escravos no Brasil, porque, como diz a sinopse, usaram o tronco da árvore, muitas das vezes derrubada, né, para fazer um barco para chegar a um destino desconhecido, né? Eu falei Brasil até errado, mas é um destino desconhecido. Aqui começa uma analogia, né? Como se o baobá dessa viagem fosse o fruto da germinização. Eu não sei se existe a palavra, mas eu estou falando. Mas como se esse tronco tivesse sido o início de tudo, né? A expansão de uma história. Como se os ramos e raízes do baobá fossem os pontos de resistência, como a Pequena África, os maracatus, a cultura, as festas, as tradições, que através de um tronco de baobá chegaram a outros destinos e fizeram ali a sua morada, levaram, né, como se os negros, os pretos tivessem sido essa semente. E finalizando a sinopse com uma analogia, obviamente, ao samba, à Portela, a bateria, porque querendo ou não, também é um ponto de resistência, também são raízes do baobá, também são ramos, né, do baobá. Então é muito bonito esse final de sinopse, porque eu achei que o link foi muito bem feito. Não é essa coisa clichê, né? Pelo menos na escrita não foi essa coisa clichê. Claro que visualmente e esteticamente pode ser que seja um clichê, porque muitas escolas já fizeram isso, né? De começar o enredo de uma forma, no meio ser outra e o final sempre terminar com a escola e com o samba. Isso já foi muito usado. Só que
Eu acho que na escrita isso foi muito inteligente, foi descrito de uma forma muito inteligente. Então, visualmente falando, eu acho que a Portela e o Casal Lage vão explorar muito a questão da África na cabeça da sua escola, vai explorar muito a questão ali, querendo ou não, dessa destruição de um reino africano, de uma tradição, uma tentativa, né, de destruição de tradição ali com os europeus, e terminando com o samba, a Portela, enfim, fazendo essa analogia a toda a resistência ao candomblé, enfim. Então eu acho que assim, tem a África, que há muito tempo a Portela não leva para a avenida, mas tem também muito essa coisa mais para cá, para perto da gente, né? Esses pontos de resistência. É um enredo muito bonito, é um enredo muito bem escrito, só me preocupo de repente, esteticamente, visualmente, ficar muito clichê, ficar uma coisa não tão bonita quanto a sinopse. Mas isso é um achismo. Agora, apenas mais um comentário, eu fico muito preocupado, porque eu acho que enredos africanos, enredos dessa magnitude, costumam ser bem mais complicados para se estabelecer uma comissão de frente, para se fazer uma comissão diferente, sabe, com impacto. Não é impossível, mas com certeza vai ter muito mais trabalho para o novato lá na Portela. Mas é isso, esse foi o enredo sinopse da Portela, da Azul e Branca de Madureira e Oswaldo Cruz. E eu peço aí para você deixar seu like, deixar seu comentário e se inscrever aqui no canal. Beijo, nos esbarramos no próximo vídeo.